E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aí novamente com a continuação da aula de Gênesis, agora a parte 2. Eu consegui um programinha aí que eu vou poder gravar a sequência toda sem ficar interrompendo, né? Então eu vou gravar a sequência toda. Lembrando a você que este é um resumão novamente da segunda aula que nós tivemos. Já estou terminando a aula de amanhã, quarta-feira, e vamos estar falando sobre o Êxodo, tá certo? Então vamos aí, sem perder tempo, para você que está nos acompanhando. Me desculpe, eu teve alguns erros na aula anterior, onde eu falo de que Deus nos ama. Em João 3,17 é 3,16, né? Então você estiver assistindo o vídeo, assistiu lá, depois você desconsidera, né? Eu estava falando muito rápido para tentar resumir bem o assunto, eu acabei falando errado esse versículo, tá bom? Lembrando também que agora estamos disponibilizando essas videoaulas no nosso canal do YouTube. Ali estarão as pregações e também as aulas da EBS, tá certo? É público, eu não tenho nenhum problema que se compartilhe, desde que não se as pessoas tenham também educação, de não fazerem nenhum tipo de comentário, né, ofensivo, né, ou também entrar em polêmica. Nosso propósito aqui não é discutir, é entrar em polêmica. A minha proposta é ensinar a minha igreja, né, educar dentro da palavra, de uma forma simples, de uma forma didática. Então não é o meu objetivo polemizar com ninguém. Agora, obviamente eu gosto de conversar, e se você tem algum assunto, você que está nos assistindo, você gosta de conversar, quer trocar ideias, alguma coisa, pode me mandar mensagem no privado, eu respondo, a gente conversa, tá bom? No mais, esse espaço é para aprendizado. Se você puder somar, soma. Não seja uma pessoa que traga qualquer desconforto, tá bom? Uma vez que é público, a gente tem que saber respeitar também o ambiente, os lugares, o ambiente onde a gente está, para que tudo corra bem, tá bom? Então vamos lá. Vamos para a segunda parte. Se você não assistiu a aula de Gênesis, a aula 1, eu vou tentar pôr o quadradinho aí em algum lugar, você dá uma olhada aí onde está a aula 1 e você volta lá, tá bom? Estávamos falando então do crescente fértil. Nós falamos primeiro sobre os primórdios, que vai de Gênesis de 1 a 11, e agora nós vamos falar de Gênesis de 12 a 50, onde fala dos patriarcas, né? Os patriarcas é Abraão, Isaac, Jacó, e ali surge a nação de Israel, embora alguns estudiosos vão dizer que a nação de Israel vai surgir depois, lá no Monte Sinai, quando Deus dá a lei para eles, que Deus institui a nação de Israel. Mas nós vemos o nascimento, de fato, já com Jacó e seus filhos. Ali é o início, né? Ainda que não organizado, ainda que seja num sistema tribal, né? Nômade ainda, é já o início da nação de Israel, tá bom? Então eu pus aí o mapa do crescente fértil. Eu já expliquei o que é isso na aula presencial. Eu vou explicar agora o que é o crescente fértil. O crescente fértil é toda esta região onde você está vendo em verde, que vai desde a Mesopotâmia, que meso significa meio, e potâmia, águas, né? Mesopotâmia, entre rios, né? Uma região entre rios que vai até o Golfo Pérsico. Inclusive esses dois rios são citados lá em Gênesis, no Éden, tá certo? Então a crescente fértil, ela pega toda essa região, né? Por ser muito bem irrigada por esses rios, é uma área muito fértil, né? E por que crescente? Porque então um estudioso ele fez esse círculo, esse semicírculo aqui, e ela tem o formato de uma lua crescente. Então por isso que chama crescente fértil, pelo fato dela ser fértil. Bom, essa é a explicação mais simples que eu tenho para dar para vocês sobre isto. Sabemos que Abraão ele sai desta região e ele vem para cá com o seu pai. O seu irmão parece que morre aqui, e ele vem para cá com o seu sobrinho Ló. E aqui em Harã morre o pai de Abraão. E daqui Abraão recebe o chamado de Deus e vai até a terra de Canaã.
E da terra de Canaã passa-se um período, nós vamos ver lá no finalzinho, que eles vão parar aqui no Egito e Deus vai falar o que vai acontecer para eles 400 anos mais tarde. Tá certo? Então aí só para você entender, aqui é o Egito, o rio Nilo, que tem esses três rios aqui em forma de um triângulo, que seria um delta, né? Por isso que chama Delta do Nilo, tá bom? É um rio muito fértil, tá bom? Aqui eu coloquei algumas observações, que também Arã é o nome dado ao pai de Ló, em homenagem a ele, tá bom? Mais alguma coisa aqui, vamos ver. Sim, a informação, lógico, e é importante a gente saber disso, que toda a terra da Mesopotâmia, Canaã, mas principalmente de onde veio Abraão, inclusive aqui ainda em Harã, existia a idolatria, outros deuses, né? E Abraão vem dessa cultura. Então Abraão, ele não era um crente Abraão, como nós ouvimos falar. Ele vai virar o crente Abraão muito depois. Ele vai aprender quem é o seu Deus e andar com esse Deus, tá certo? Mas da onde ele sai, para onde ele vão, e a cultura e a religião dele, do seu pai e da sua família, não era uma religião monoteísta, ou seja, que crê em apenas um Deus, mas possivelmente politeísta, tinha muitos deuses, ou ainda que alguém pudesse afirmar que ele fosse monoteísta, não era o Senhor que nós conhecemos, era outro Deus. Deuses, para ser mais exato, né? Bom, Deus faz aliança com Abraão. Então, quando Abraão vai lá para Harã, como nós vimos aqui, morre seu pai. Então Deus tem um encontro com ele e Deus fala para ele: olha, sai da sua casa, da sua parentela, da sua terra e vem para o lugar que eu vou te mostrar. Preste bem atenção. Abraão, ele vinha de uma cultura idólatra, de uma cultura onde se adorava outros deuses, se tinha outras práticas, inclusive para esse Deus. E esse Deus aparece para Abraão, possivelmente para Abraão era mais um Deus, ou uma visão diferente dos outros deuses, obviamente, que não existe outro Deus, só existe o nosso. Possivelmente Abraão deu fé, botou fé nesse Deus que falava, né, com ele, mas esse Deus manda ele largar tudo para trás e seguir para uma terra que ele vai dar para ele. Na verdade, Deus está querendo que ele troque a sua herança terrena por uma herança que vai ser herdada divinamente. Deus vai dar pela sua mão forte algo muito maior do que Abraão poderia ter. Abraão teria uma grande descendência, essa é a mensagem que Deus dá para Abraão. E já aqui quero salientar você que quando Deus fala que ele seria ainda que Abrão, né? Abrão ainda, Deus vai mudar o nome dele e de Sarai para Sara. Mas essa aliança, é muito importante você pensar também na palavra aliança, que ela vai percorrer todo o livro de Gênesis, todo o Pentateuco e toda a Bíblia. Você vai ter uma ideia de aliança, né? É bem interessante você pensar, mas isso é muito forte no Antigo Testamento, no Pentateuco e com os patriarcas. Isso é muito forte. Então você vai ter aqui a promessa de Deus dizendo que ele seria uma grande descendência. Então lembrando que Sara ou Sarai, sua esposa, é estéril quando Deus fala isso para ele. Ele seria abençoado e engrandecido. Ele seria uma bênção. Quem o abençoasse, Abraão seria abençoado, mas quem amaldiçoasse, seria amaldiçoasse. Por meio de Abraão, Deus abençoaria todas as famílias da terra. E aí você para pensar que essa promessa, todas as famílias da terra, muitas vezes, algumas promessas na Bíblia, quando fala perpétua, eternamente, nem sempre significa que elas devem nos alcançar. Mas esta bênção aqui, ela nos alcança, e depois nós vamos ver por quê, tá bom? Então Deus está chamando Abraão para abandonar a sua parentela, a sua herança, aquilo que ele poderia herdar, a sua casa, os seus bens, para viver um novo momento, uma nova história, algo novo, diferente que Deus estava propondo para ele. Então essa aliança é a base para se estabelecer o nascimento da nação de Israel. O problema todo gira em torno
deste primeiro item aqui, né? Eu fiz uma pergunta: você consegue olhar os elementos da aliança, esses aqui, ó, e destacar qual seria a base para que toda ela viesse a se cumprir? Pois é, se não houver a descendência, se Abraão não puder ter filhos, nada disto aqui vai ocorrer, né? Nada disto vai ocorrer. Então, o grande perigo no livro de Gênesis, você vai perceber que o autor de Gênesis, ele com muita criatividade, ele faz um belo do suspense. Ele poderia até escrever uma novela para Globo, viu? Ele é muito bom. Moisés provavelmente que deve ter escrito, né? Então ele cria um suspense muito grande quando ele fala desta aliança, e esta aliança necessariamente precisa da descendência, tanto de Abraão como do seu filho e assim por diante. E essa descendência que está embasada nesta aliança vai sempre sofrer riscos e perigos. E o autor de Gênesis, ele vai fazendo isso. Ele vai criando suspense. Quando você pensa que a coisa vai andar, vem alguma coisa querendo destruir essa aliança. Então é bem importante você ficar muito atento nessa leitura, e quando você lê o livro de Gênesis, você se atentar a essas coisas. Então o autor de Gênesis está o tempo todo fazendo suspense sobre isso. Vamos lá. E aí vamos falar um pouquinho sobre as ameaças e obstáculos da aliança. Qual aliança? Esta aliança aqui, ó, lembra? Sai do meio da tua parentela, esta aliança. Nós sempre vamos estar falando da aliança de Deus com Abraão, tá bom? E outra coisa, Abraão não fez nada de bom para que Deus o escolhesse. Deus fez essa aliança com ele. Foi Deus quem escolheu, foi Deus quem foi lá e o chamou, e ele aceitou. Ele aceitou, tá certo? Vamos lá. Então vamos aqui, eu coloquei aqui as ameaças e obstáculos da aliança feita com Abraão. Deixa eu ver aqui, eu não coloquei um negócio aqui, mas seria bom se eu tivesse colocado, né? Mas sobre as ameaças, nós temos estes, e aqui, não, os obstáculos aqui e as ameaças aqui. O que seriam as ameaças? A ameaça sempre é a aliança, e essa aliança está ligada à descendência, aos filhos, ao herdeiro. Então a aliança está baseada nisto, de que deve haver um herdeiro, deve haver o filho, deve haver tudo isso para que a aliança comece a dar sua sequência. Então, sobre as ameaças que surgiram contra a aliança aqui, nós temos Sara, quando ela é pega pelo faraó, no momento que Abraão está descendo então ali de Harã, e ele passa em Canaã e desce para o Egito. No que ele desce ali para o Egito, Sara era uma mulher muito bonita, e Abraão, por duas vezes, isso vai acontecer de novo, ele fala lá em Gênesis 20, Abraão pede para Sara dizer que ela é irmã dele, que na verdade não é uma mentira, mas é uma meia verdade, né? Ela era mulher dele e também meia irmã dele. Mas o que nos importa aqui observar que isto era uma ameaça, né, à aliança. Porque se o filho viesse do faraó, ou em Gênesis 20, por Abimeleque, rei de Gerar, a aliança estaria comprometida. O filho de Sara já não seria de Abraão, ou seria um filho duvidoso. Então, por duas vezes há esse tipo de ameaça à descendência, à aliança de Deus. E nas duas ocasiões aqui, quem intervém para socorrer é o próprio Deus. Tá? Aqui não tem ação humana que livra Abraão e Sara dessas duas situações aqui. Nós temos ali nos obstáculos as questões que envolvem algumas ameaças, obstáculos contra a aliança, mas que são questões até culturais que poderiam atrapalhar com que a aliança viesse a acontecer. Embora
a todo momento que esses obstáculos foram aparecendo, Deus foi ensinando a Abraão em cada momento qual era o seu propósito. Primeiro obstáculo que nós vemos para que a aliança que Deus fez desse certo é que Ló seria o descendente direto de Abraão, já que Abraão não tinha filhos. O seu sobrinho, filho de seu irmão, então seria o descendente mais próximo. O que salvou aqui foi que Ló ele acabou escolhendo uma terra mais distante e se separou de seu tio. Mais para frente, Deus vem e confirma a Abraão, vem dizendo: eu vou te dar um filho, a sua descendência. Deus faz novamente, vai novamente falar da mesma aliança com ele. E no que Deus começa a falar dessa aliança, Abraão na sua cabeça pensa logo no seu servo Eliezer, ou Eliezer, como alguns falam, mas Eliezer. E Abraão pensa nesse servo, porque na cultura também era normal que um casal não podendo ter filhos, eles adotassem um escravo. Eliezer era um servo de grande confiança, administrava possivelmente muitas coisas para Abraão, e Abraão, não tendo filhos, olhou como único herdeiro essa pessoa. É ele que vai herdar, e Deus explica para ele novamente que não, seria um filho vindo dele. E a revelação de Deus também, nós aprendemos isso, ela vai se abrindo, é como um foco de uma lanterna. Ela é um foco aqui, mas na frente ela se abre. Aqui, só aqui Abraão entendeu que esse filho seria dele. E mais para frente Deus vai especificar mais ainda as questões com ele. Então a revelação daquilo que Deus tem para Abraão, ela vai aos poucos aparecendo. Sara, ou Sarai, ela então procura também, pelo meio cultural da época, dar filhos para Abraão, mas não através dela, através de uma escrava chamada Agar. E Abraão então teve um filho com ela chamado Ismael. E aí o que acontece é que Deus esclarece para Abraão que não é o filho da Agar, mas tem que ser um filho dele com Sara. E aí a coisa fica complicada, porque Sara então é estéril, né? E você vai encontrar esse assunto lá em Gênesis 16, que se chama, e o nome Ismael também significa Deus ouve. Possivelmente, eu não sei bem a razão porque esse nome Deus ouve, mas curiosamente, se você parar para pensar, quando Abraão despede Agar, a escrava, e Ismael, seu filho, para não herdar junto com Isaque, Abraão despede Ismael junto com a sua mãe, e Ismael começa a chorar, né? E um anjo vem e traz palavras de conforto para Agar, e dali ele segue o rumo dele. É o pai dos árabes. Ismael é o pai de 12 príncipes, né? Pai dos árabes. Então Deus ouve, talvez tenha sido isso. É uma ideia, uma alusão a isso, mas eu não tenho certeza. Mas é bem curioso e é bem pertinente esse nome, embora o nome seja dado no nascimento por uma circunstância, pode ter sido no entendimento de que Deus ouviu, né? O pedido de Sara para dar um filho para Abraão. Mas curiosamente esse nome serviu em outra ocasião, e Deus ouvindo o choro do rapaz, do menino aí, que talvez tinha 16 anos nessa época aí. Então Deus vai esclarecer para Abraão que o filho é de Sara. Bom, Deus vai dar o filho para eles, e Deus dá o filho, Isaque. E é engraçado que Sara, quando ouve falar que vai ser mãe, que é ela que vai ser mãe, ela ri. E Deus a questiona: por que você está rindo? Ela fala: não, Senhor, eu não ri. E Deus fala: você riu sim. A Bíblia é bem é engraçado até você ler essa passagem, como Deus fala com ela. E o nome Isaque justamente significa ele ri, né? Só que tem um problema. Deus deu Isaque conforme prometeu. Eles já estavam velhos,
Não era só a questão da esterilidade de Sara, mas eles já eram avançados de idade. Abraão já tinha 90 e lá vai fumaça, né? 99 anos. E Sara um pouquinho mais nova, mas estéril. E teve Isaac. O obstáculo aí da aliança foi que Deus, o próprio Deus, pediu Isaac como sacrifício. Esse foi o pior dos obstáculos que Abraão enfrentou, e foi aqui que ele passou a conhecer e entender que o Deus que ele estava seguindo era completamente diferente do Deus que ele tinha deixado lá em Ur, em Harã, na Mesopotâmia. Vamos lá. Aqui nós temos o anjo segurando a mão de Abraão, dizendo: não mate o menino, mas Abraão ia matar o menino. Porque como diz lá em Hebreus 11, 17 e 18, Abraão tinha fé para entender que Deus não ia falhar com a sua aliança. Que se ele chegasse a matar o menino, Deus iria ressuscitá-lo. Porque para que a aliança pudesse se concretizar, era necessário que acontecesse como Deus disse, ou seja, através do filho dele e de Sara viesse a grande descendência. Então, Abraão estava disposto a atender o pedido de Deus, uma vez que tinha fé suficiente para crer que o menino seria ressuscitado. Mas uma coisa importante também, às vezes nós olhamos assim que Abraão foi frio ao fazer isso. Na verdade, ele não foi frio. Certamente o coração dele devia estar apertado, assim como ficou apertado em ter que despedir Ismael, também de mandá-lo embora. Mas o que ocorre é que na cultura da onde Abraão veio, como ele veio da cultura lá de Ur, da Mesopotâmia, ali Harã também, na cultura deles, na religião praticada, era comum se pedir um sacrifício humano. Então, para Abraão, esse tipo de pedido não foi estranho. Foi difícil, mas não foi estranho. Só que o mais estranho foi que Deus não quis o sacrifício. Deus providenciou, como você pode ver, um cordeirinho, né? Então, nós temos aí o conhecimento que Abraão passa a ter de que este Deus não é como os deuses da Mesopotâmia, nem como Deus cananeu e etc, né? Ele é completamente diferente. É um Deus que não admite que se mate o ser humano. Então, para pensarmos, Abraão viu se cumprir todas as promessas de Deus. E agora, hein? Como que Abraão viu se cumprir a promessa que Deus fez para ele? Porque Deus disse que a sua descendência seria grande. Mas Abraão não viveu para ver isso. Será que nós podemos dizer que a promessa, a aliança falhou? Primeiro que ela não falhou. Realmente o povo de Deus foi numeroso, cresceu, se espalhou, estão aqui entre nós até hoje, os judeus, apesar dos altos e baixos. Mas a promessa não falhou. No mundo antigo, quando é uma promessa feita a um homem ou alguma esperança que um homem tem em conseguir, em conquistar algo, de repente ele não está pensando nele, ele está pensando nos seus herdeiros. Porque se os seus filhos conquistam ou seus netos conquistam, é como se eles tivessem conquistado. Então é o nome de Abraão, é a fé dele que é eterna, é a ação de Abraão que é eterna. E até hoje grita a alta ação de Abraão. E nós fazemos parte das promessas de Abraão, como está dizendo lá: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como nós podemos fazer parte das promessas de Abraão se nós não somos circuncidados? Antes de falar sobre isso, eu preciso explicar o que é circuncisão. A circuncisão foi um pedido, foi uma ordenança, um mandamento que Deus deu para Abraão, e já Ismael era nascido, justamente para simbolizar, era um sinal visível no corpo deles, de todo homem, de todo macho, era cortado o prepúcio
da genitália masculina como um sinal da aliança que Deus tinha feito. Então, todo o povo hebreu, macho, era circuncidado. Então, Abraão se circuncidou todo mundo. Isto é a marca da aliança que Deus fez com Abraão. Então, a minha pergunta é: nós fazemos parte das promessas de Abraão? Daquela promessa lá, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como nós podemos fazer parte de uma promessa assim, se eu e você não somos circuncidados? Como é que a gente pode? Vamos lá, explicação rapidinho aqui. Diz assim em Gálatas 3, 7, 9, versículo 29. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Quem é da fé? Eu e você somos filhos da fé. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, quem é os gentios aqui? É eu e você. Anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Aqui foi trocado nações de famílias por nações. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão. Você é de Jesus? Você tem fé? É uma pessoa de fé? Crê em Jesus? Aí, ó, você é filho descendente de Abraão. Você é uma descendência não necessariamente da carne, mas da fé. Porque a mesma fé que operava, aqui estão chamando ele de crente Abraão, aquele que crê. A mesma crença, a mesma fé que esse homem tinha é a mesma fé que nos move, pelo menos é a que deveria ser. É essa fé que deveria nos mover. Então, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então nós somos herdeiros das promessas feitas a Abraão, porque somos filhos e descendentes dele por meio da fé em Cristo Jesus. Abraão foi chamado amigo de Deus por viver e agir com fé, lá, Tiago 2:22. E nós também somos amigos de Deus quando vivemos pela fé operante. Beleza? Bom, então nós temos Isaac agora, que conseguiu aí escapar da morte, né? Abraão teve que dispensar Ismael com sua mãe, e Abraão teve mais filhos depois, né? E ele teve que também dar presentes para esses filhos, cuidar. Obviamente Abraão não jogou os filhos na rua, mas ele os afastou de Isaac para que Isaac pudesse não tivesse problemas ali no convívio, não, mas numa situação de que Abraão estava olhando a promessa de Deus mesmo, de que é por meio de Isaac que a promessa de Deus ocorreria. Então Abraão, ele afasta os outros filhos de Isaac para que não houvesse impedimento em relação a isso. Então, como eu já havia dito, o nascimento de Isaac, o nome Isaac, ele riu, é cercado de mistérios. Obviamente, a mulher é estéril e já avançada em idade, e foi colocado como sacrifício, aprendendo a obediência e o caráter de Deus. Pense bem que Abraão aprendeu muito sobre Deus, mas Isaac também. No momento que ele estava sendo sacrificado ali, em que Deus não permite que ele morra, Isaac com certeza também passa a entender muito sobre este Deus. Abraão quer arrumar uma mulher para Isaac, para que a aliança continue, dê continuidade, prossiga. Então ele manda o seu servo para que arrume uma mulher lá na sua parentela. Então ele vai voltar lá para Arã, Padã Arã, para que ele arrume uma mulher para Isaac. Ele pede, pelo amor de Deus, para o servo, para que ele não pegue uma mulher cananeia, por causa dos costumes dos cananeus, né? Embora os costumes religiosos de lá também, de onde Abraão veio, não é muito aquelas coisas, mas era da mesma família. E este servo, neste momento em que está sendo citado, não fala o nome dele, mas nós concluímos que deve ser o Eliezer, aquele mesmo que também foi proposto por Abraão ser o seu herdeiro, né? Então Eliezer era uma pessoa de muita confiança, e Deus
e Abraão o pede para que ele vá e cumpra esta missão de arrumar uma esposa para Isaac. Uma coisa interessante aí, meus queridos, eu não sei se eu coloquei aqui, sim, coloquei, eu vou falar já. Uma coisa interessante de Eliezer é que ele, quando sai para essa missão, para ir buscar a esposa para Isaac, ele ora a Deus e pede ao Senhor que ele o ilumine, que ele o instrua, que ele o conduza nessa missão. E ele pede uma mulher, ele fala: Senhor, a mulher que me der de beber e também der de beber aos meus camelos, essa será a mulher que o Senhor escolheu para o teu servo Isaac. Ele possivelmente estava pensando numa mulher generosa, numa mulher bondosa, numa pessoa dedicada, né? Então, quando ele cita essas qualidades que seriam o destaque para mostrar quem seria a mulher de Isaac, na verdade ele está atrás de uma mulher, como diz, uma mulher, a costela mesmo de Isaac, né? É isso que ele queria. E Abraão, quando pede para Eliezer ir buscar a esposa para Isaac, Abraão não queria que fosse de outros povos, e ele pede para que Eliezer, como você vê no desenho aí, ó, colocasse a mão, provavelmente era debaixo da coxa ou próximo à virilha, perto da genitália humana do homem, humana não, perto da genitália do homem. Então, quando fala colocar a mão sobre a coxa, é uma espécie de juramento de compromisso. Agora, é uma incógnita muito grande a gente entender o que vem a ser esse momento aí, porque ela pode significar que Abraão está falando da sua descendência, de que a descendência estava em jogo por aquela missão, ou aquilo poderia significar até algum castigo ou coisa assim, né? De ficar aleijado ou impossibilitado de fazer alguma coisa. A mão na coxa significa muitas coisas, não dá para a gente ficar entrando aqui em detalhes, mas é interessante você entender que esse ato, além de ser bem assim constrangedor, mas era muito forte, era algo muito forte, né? Tanto que nós vamos ver aí que Jacó, os filhos de Jacó, quando vai falar dos filhos de Jacó, fala que os seus filhos saíram de sua colcha, tá? É porque está se referindo mesmo não só ao órgão genital, mas também à sua virilidade, saiu dele, né? Saiu dele mesmo, né? Da sua colcha. Essa é a ideia. Então, as promessas de Deus, elas são reiteradas a Isaac. Aquilo que foi feito a Abraão agora é feito a Isaac. E Isaac, como seu pai Abraão, também mente sobre Rebeca ser sua irmã, né? Inclusive no mesmo lugar, em Gerar, onde Abraão também quase dançou com a Sara ali, né? Então eu coloquei uma carinha bonitinha aqui porque eu fiz uma pergunta: será que as mulheres aí, né, as descendentes de Sara aí, a galera de Sara aí era tão bonita assim, né, que os homens via que queria pegar, ou a mulherada mesmo de Gerar aí era feia, né? Vai saber, né? Eu não sei. Então, assim como Sara e Rebeca também era estéril. Uma coisa que você vai perceber também é que as mulheres que estão envolvidas na aliança com os patriarcas aí, elas são estéreis. Sara, Rebeca, e depois você vai ver Raquel também com o mesmo problema, sempre colocando em risco a aliança. Ela parece que vai ser cumprida e de repente entra um problema. É assim que Gênesis vai narrando a aliança. E aí nós temos o nascimento dos filhos de Isaac, os gêmeos Esaú e Jacó. E aí nós temos uma questão que você já deve ter ouvido falar, que Jacó significa usurpador, né? Malandro, né? Suplantador. Mas vamos lá, eu quero defender Jacó. Eu acho que as coisas não são bem por aí. Eu sei que os pastores, alguns pregam assim, né? Mas a gente precisa olhar direitinho o texto aí. Não é bem isso que quer dizer,
tá? O nome Jacó em hebraico, Yaakov, ele significa calcanhar. Porque ao nascer, nasce primeiro Esaú, que é o primogênito, então nós temos Esaú, e Jacó, ele nasce agarrado, segurando o calcanhar do irmão. Então, como eu disse, o nome geralmente é dado pela ocasião, pelo um acontecimento. Então Jacó recebe esse nome. O problema é que a raiz do nome Jacó também é a mesma raiz para suplantador, enganador. Mas nós não podemos dizer que este nome suplantador foi dado para Jacó assim que ele nasceu, porque se você disser isso, você está dizendo que o nome influencia no futuro de uma pessoa. E isto não é verdade. Se fosse assim, não teríamos tantos Moisés, tantos Jacó, tantos Daniel na prisão, condenados à morte ou prisão perpétua, tá certo? Então não é bem assim que a coisa funciona. A banda não toca assim, não. Então o nome foi dado por uma circunstância de nascimento. Jacó segurando o pé do irmão, chama-se calcanhar, tá certo? Depois o próprio Esaú vai fazer esse jogo de palavras com a mesma raiz para dizer que ele o enganou, que Jacó o enganou, e que por isso que ele chama-se calcanhar, ou quis dizer suplantador. Ele quis dar ali o outro sentido da palavra, né? Mas vamos lá. A origem, Esaú, vermelho, origem, ele vai dar origem a Edom, os edomitas, vão ser inimigos ferrenhos de Israel. Ele vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha. Isso era possível o primogênito passar a sua primogenitura para o outro, mas aqui foi ridículo a troca, né? Foi algo bem... A gente olha assim e não entende muito a situação. E Jacó aceitou, obviamente. Ele era, Esaú, o filho preferido de Isaac. Ele era um bom caçador, ele era peludo, né? Então era um homem bem rústico, pelo que a gente entende. E Isaac gostava muito da caça do seu filho Esaú. Jacó, o calcanhar, ele vai dar origem a Israel. Então nós temos aqui dois inimigos. E as crianças lutavam dentro do ventre da mãe e ela queria saber, e Deus responde para ela: dentro de você tem duas nações e elas são inimigas, certo? E Deus fala: o maior, que seria o primogênito, servirá ao menor, tá? Uma outra coisa na aliança também, no decorrer da aliança que Deus faz com Abraão, é que não ocorre a aliança, ela não percorre os primogênitos, ela percorre sempre o mais novo. Percebe? Isaac é mais novo que Ismael, né? Jacó é mais novo que Esaú. E você vai ter José. E aí outras por aí, a gente vai vendo outros mais por aí. Você vai ver Davi, é mais novo que os seus irmãos. E assim por diante. Vamos lá. Jacó então roubou a bênção e fugiu para Padã. Ele se disfarçou de seu irmão. Foi lá, o seu pai o abençoou, não estava enxergando, devia estar com uma catarata danada, ele não via nada. Embora é estranho, é muito estranha essa passagem, mas a Bíblia narra assim, que ele teve uma desconfiança, mas prosseguiu com a bênção, dando a bênção para Jacó, e Jacó pegou a bênção, e quando seu irmão descobriu, queria matá-lo, e ele, perna, chinelo aí, foi embora, e lá ele acaba se casando e retornando mais tarde. Ele era o filho preferido de Rebeca, tá bom? Rebeca, que também tinha o mesmo problema de Sara, era estéril, tá bom? Bom, a vida de Jacó. Então Jacó, quando ele foge, ele vai para a casa de Labão, é parente deles. E ali ele encontra a Raquel, uma moça bonita, como eu disse, eram os familiares deles, parece que eram mulheres muito bonitas, e ele se encanta pela moça e trabalha 7 anos para Labão, seu sogro, em troca de casamento com Raquel. E Labão, muito esperto, Labão devia ser ladrão, né?
ele, no dia de entregar a noiva, ele entrega a filha mais velha e não Raquel, né? E aí Jacó, quando vai questionar o sogro sobre essa atitude, Labão diz para ele que é costume da terra, daquele lugar, da cultura deles, dar primeiro a filha mais velha e não a mais nova em casamento. E então ele propõe para Jacó trabalhar mais 7 anos e Jacó aceita. Isso que é amor, hein, gente? Hoje em dia casamento não dura nem 6 meses direito. Isso você conhecendo a pessoa, tendo relações com ela antes do casamento, fazendo tudo o que quer, não dura nada. Aqui o camarada não tinha nada disto, trabalhou 14 anos e tá aí, né? Talvez a gente precisa ver um pouco, não precisamos fazer isso, mas a gente precisa rever um pouquinho nossos conceitos aí sobre amor, união, essas coisas, né? Então, ele trabalhou e aí ele ficou com as duas, também algo muito comum, e todas as duas tinham servas, e as servas também tiveram filhos com Jacó, tá certo? Então, aí nós vamos ter Raquel também estéril. Olha lá a aliança novamente correndo risco da descendência parar ali, e Deus depois vai abençoar a vida dela. E vamos lá. Então, Jacó, ele está ali trabalhando para o seu sogro e está enriquecendo. E os filhos de Labão começam a olhar para Jacó e falam: esse camarada está passando a perna no nosso pai. Então então Labão e seus filhos começam já a olhar com certo descontentamento para Jacó, e Jacó percebe que, como dizem por aí, a casa está ficando pequena para nós, né? E ele conversa com as esposas e as esposas dizem: o que você decidir nós faremos, se quiser ir embora, vamos embora. E ele espera uma oportunidade em que o sogro está tosqueando as suas ovelhas, se eu não me engano, e ele sai com a família e vai embora. 3 dias depois, Labão sai atrás dele. E ele vai atrás, e quando encontra ele 7 dias depois, ele fala: meu Deus, o que foi que você fez? Você sai com meus netos, minhas filhas, sem me deixar me despedir, sem deixar festejar, sem deixar fazer nada, e além disso você pegou meus ídolos, né? Esses aqui são os ídolos familiares, né? É, tem um nome, agora eu me esqueci o nome desses ídolos aqui, tá? Mas são ídolos familiares, são... Ah, meu Deus, me fugiu o nome agora. E diz a lei, acho que de Nuzi, se não me engano, que se o genro possuir esses ídolos, né, ele tem direito a toda a herança da família. Ou seja, eu tenho por mim que Abraão não estava muito preocupado com Raquel nem com Lia, não. Ele estava preocupado era com isso, porque o comportamento dele, as ações dele com Jacó sempre foi de trapaça, né? Então eu acredito que a ida dele, isso eu acredito, você pode tirar suas conclusões, que a ida dele não era para fazer uma despedida às filhas, e sim para tentar encontrar os ídolos que Raquel pegou, sentou em cima e escondeu eles, e o seu pai não encontrou. Tá bom? Vamos lá. No retorno, Jacó então está retornando para sua casa ao encontro do seu irmão. Passaram-se muitos anos. Jacó tem medo, obviamente, porque sabe que seu irmão foi enganado de certa forma, e ele sabe que seu irmão tem o direito de vir a matá-lo até. E o que acontece? Jacó descobre que Esaú está vindo ao seu encontro com 400 homens. Imagina, o homem já está saindo meio fugido, né, da casa de Labão, e agora está tendo que enfrentar o seu passado, o seu irmão, que de fato tinha razão. Embora ele tenha desprezado a sua primogenitura, ele foi enganado por Jacó. E Jacó tenta aplacar aí a fúria do seu irmão, o rancor dele, enviando presentes, né? Ele divide o seu grupo em dois, para tentar salvar uma parte, talvez, e ele acaba ficando sozinho ali no vale de Jaboque. E ali um anjo, que nós podemos chamar isso de teofania, que seria a manifestação de Deus em forma visível,
Esse anjo lutou com Jacó a noite toda e não prevalecendo contra ele, ele desloca a coxa, veja, ó, de Abraão. E aí, mais uma vez, a gente vai entender, né, Abraão mancando. Por isso que eu falei do juramento na coxa, porque se você for prejudicado, que na verdade é um nervo ciático, você fica impossibilitado de realizar suas tarefas, né? De muitas coisas. Então o anjo desloca ele. Então Jacó está voltando agora para sua antiga terra, vai se encontrar com Esaú e está sem condições, inclusive, de se defender, né? Porque agora ele está também ferido. E aí o anjo muda o nome de Jacó para Israel, porque aquele que luta com Deus, Israel, é o significado, aquele que luta com Deus. Graças a Deus, por intervenção divina, os dois se encontram, Abraão e Jacó, e os dois se abraçam, há perdão, um beijo, e aí Jacó, vendo que estava tudo bem, ele tenta se estabelecer em Siquém, só que isso logo dá errado, porque sua filha Diná, porque aqui são os filhos de Jacó, mas são filhos homens, Jacó teve filhas mulheres, e uma delas chamada Diná. Ela foi violentada por um príncipe chamado Siquém, inclusive da cidade de Siquém, ela leva o nome dele. E esse rapaz ficou encantado pela moça. Mais uma vez eu enfatizo, a família deles era muito bonita mesmo. Ele ficou desesperado pela moça e o pai veio pedir para que os dois povos, o povo de Siquém e o povo de Jacó, se unisse, desse um ao outro em casamento e fizessem todo um povo só. E Simeão e Levi ficaram furiosos com isso. Eles não aceitavam, acharam humilhante o que tinha acontecido com a irmã deles. E eles disseram: nós vamos aceitar a união se vocês se circuncidarem. Que realmente é uma questão lógica, era real isto. Só que a intenção deles por trás era diferente. Quando eles se circuncidaram e que a febre tomou conta mesmo, que eles estavam incapazes de se defender, os dois subiram lá armados e mataram a todos, né? E ainda levaram os despojos do lugar. Por causa disso, Jacó não pôde ficar ali, porque não era mais um povo, eles não eram mais vistos como um povo pacífico, mas um povo de guerra, um povo de sangue. Então eles tiveram que sair dali. E eles foram para Betel. E depois se estabeleceram em Hebrom. Dali nós vamos ver a história de Jacó, de José, onde nós vamos ver o estabelecimento deles no Egito. Então aqui você tem os filhos, você vê que Raquel era mulher de Jacó, e ele teve e tiveram José, que é para onde nós vamos na história agora. Então José é a salvação do povo de Deus. José era um filho com privilégios, assim como Isaac e Rebeca tratavam Jacó e Esaú. Um preferia Jacó, outro preferia Esaú. Então nós vemos aqui também que José ele era um filho querido por Jacó. Por quê? Porque ele era o filho de Rebeca. Não, desculpa, porque ele era o filho de... Deixa eu voltar aqui, irmãos. Porque ele era o filho de Raquel, certo? E como ele era o filho de Raquel, era a mulher pela qual Jacó trabalhou 14 anos, né? Então era óbvio que esses dois meninos aqui tinham uma certa atenção, eram mais bem olhados aqui, né? Então, o que isso acabou levando foi ciúme pelos outros irmãos, e em dado momento eles pegaram o irmão, em vez de matá-lo, Deus preservou a vida de José nesse momento, e aí José acabou sendo vendido como escravo, e de escravo ele foi parar na casa de um mordomo, acho que do faraó, se não me falha a memória, e ali José foi assediado pela esposa dele, a esposa de Potifar. E como ele não queria nada, era um menino íntegro, um menino de Deus, um menino que acreditava em Deus, ela contou mentiras acerca dele, dizendo que ele tentou agarrá-la à força, e aí ele foi levado para a prisão. E José tinha sonhos, e Deus tinha dado o dom dele para ele,
tanto de sonhos como de interpretar sonhos. E na prisão ele interpreta sonhos de duas pessoas, de um padeiro e do copeiro, né? Que estavam presos com ele. E ele interpreta os sonhos dos dois e o sonho acontece. Só que um deles, quando ele é restaurado para o cargo dele, em vez dele se lembrar de José, ele se esquece de José. E José fica mais um tempo lá amargando ali, né? E um belo dia o faraó tem um sonho perturbador sobre uma fome que viria para o Egito, mas ele não sabia que era isto, e ele ficou perturbado com aquele sonho. Os seus encantadores não podiam adivinhar um sonho, e logo aquele homem que foi preso com José se lembrou. Ele falou: olha, eu cometi uma injustiça, mas eu vou reparar isso agora. Tem um rapaz no cárcere que ele é capaz de interpretar o sonho do Senhor. Então José é trazido e interpreta o sonho, e além de interpretar o sonho, ele traça uma estratégia para como é que se diz? Para acumular, não, mas para se guardar, né? Para armazenar mantimentos, né? E com isto o Egito não passaria por esse período de fome, e pelo contrário, o Egito ficou rico e era o único lugar onde tinha comida. O mundo todo passou a ter fome nesse período. E José, então, de escravo, de desprezado pelos irmãos, de escravo, passou a ser governador do Egito. O segundo homem mais poderoso do Egito era José. E com a fome, logo seus irmãos, que o tinham vendido há muitos anos atrás, e o seu pai, começaram a passar fome. Então eles sabem que no Egito tem comida e vêm para o Egito. E chegando no Egito, José reconhece os irmãos, mas eles não o reconhecem, porque possivelmente José está todo paramentado como egípcio. E José perdoa eles. Há uma história muito bonita aí. Perdoa os seus irmãos, traz o seu pai para morar com ele, traz toda a sua família. E mais uma vez, irmãos, eu quero terminar isso aí para vocês verem essa última parte. Antes de morrer, Jacó, o pai de José, e vai abençoar os filhos de José, que é Efraim e Manassés. Jacó, ele deveria pôr a mão na cabeça de uma criança e a mão na esquerda na cabeça da outra, do mais velho, do mais novo. Ele cruza as mãos e ele dá a bênção para o mais novo e não para o mais velho. A bênção de primogenitura, bem dizer. E José tenta corrigi-lo: não, pai, você está trocando, este aqui é o mais velho, é com esse que você tem que falar. E Jacó fala: eu sei, meu filho, eu sei, ele também será um abençoado, mas a bênção é para o mais novo. Então você vê que a aliança ela corre contrário ao primogênito, não passa pelo primogênito, ela passa pelo filho mais novo, estranhamente, né? Tá bom, pessoal? Então nós terminamos aí, espero que você tenha gostado. Se você tiver dúvidas, quiser colaborar, quiser acrescentar, falar alguma coisa, dá um toquinho, tá bom? E se você quiser participar das aulas do Face, lá eu posto material para leitura, tá bom? É só me pedir e eu adiciono você, tá joia? Fique com Deus, que Deus te abençoe. Fala pessoal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, para você poder receber as outras aulas que vão estar vindo. Aí você não perde nada e acompanha tudo no tempo certinho. Então você se inscreve aqui, ó, clica nesse botão vermelho, inscrever-se. Aqui o meu sininho está habilitado, mas o seu vai estar desabilitado. Então você clica, ele vai ficar com esse barulhinho, dizendo você receberá notificações. Tá bom? Um grande abraço e até mais.